Atenção, galera, você sabia que a Praia da Barra da Tijuca tem mais de 18 quilômetros de extensão? Isso significa que ela é, de longe, a maior praia do Rio de Janeiro. Mas sabe o que ninguém te conta? Como aproveitar tudo isso sem perder tempo, sem gastar uma fortuna e sem cair nas armadilhas que todo turista cai. Nós somos Thiago e Fernanda, esse é o canal Viagens e Lugares e hoje a gente vai te entregar o guia completo da Barra da Tijuca. Bora? Antes de tudo, deixa a gente te contextualizar. A Barra da Tijuca não é só uma praia, é um bairro inteiro com personalidade própria. Ela fica na zona oeste do Rio de Janeiro e é bem diferente de Ipanema ou de Copacabana, por exemplo. Aqui é o ritmo mais tranquilo, as ondas são mais fortes, a infraestrutura é, vamos dizer, mais moderna. Mas atenção, moderno não significa simples. A Barra é o tipo de lugar que surpreende. Você chega achando que é uma praia qualquer e descobre um mundo. A orla da Barra é dividida em postos, assim como nas outras praias do Rio de Janeiro. Mas os postos aqui têm características bem diferentes entre si. É isso exatamente o que a gente vai te mostrar hoje. Então, pega o seu caderninho de viagem, ou melhor, salva esse vídeo, porque certamente você vai querer rever antes da sua próxima visita, tá bom? Então, como é que se chega na Barra da Tijuca? Para começar, essa é uma dúvida que aparece muito nos comentários por aqui e a gente vai te dar todas as opções reais. A primeira opção, a opção mais simples, é de carro ou aplicativo, transporte por aplicativo, e é de longe a opção mais confortável. Da Zona Sul, tipo Ipanema, Copacabana, você leva em torno de 30 a 40 minutos, dependendo do dia e do horário, porque isso aí também vai interferir no trânsito. Falando nele, o trânsito na Barra pode ser traidor, viu? Evita os horários de pico, antes das 9 da manhã, nos dias úteis e de tarde, entre 17 e 19 horas. A segunda opção é o BRT, o transporte, né? Transporte rápido aqui do Rio de Janeiro, que ele tem uma faixa só para ele, então ele não pega trânsito. O BRT Transoeste sai do Terminal Jardim Oceânico, que você acessa pelo metrô, linha 4, a laranjinha. Do metrô até a Barra pelo BRT são mais ou menos uns 15 a 20 minutinhos. O custo é super em conta, a integração metrô-BRT fica em torno de R$10, simples assim. A terceira opção, e aqui vai uma dica de carioca, é o ônibus 524 saindo do Largo do Machado. Demora mais, passa pelo túnel Zuzu Anjo, mas se você quiser economizar ao mesmo tempo, é uma opção real. Agora, a parte que mais importa: onde ficar na praia da Barra. A Barra tem vários postos e cada um tem a sua vibe, então deixa a gente detalhar os principais para você. O posto 1 fica bem na entrada da Barra, perto dos condomínios dos posteiros. É mais tranquilo, frequentado principalmente por moradores locais. Se você quer aquela vibe carioca autêntica, sem turista, esse é o seu lugar. O posto 2 fica logo depois e é conhecido pela forte presença do surf. As ondas aqui são as melhores da região. Se você surfa ou quer ver o esporte de pertinho, o posto 2 é o destino. Tem escola de surf na orla, então é bem fácil de identificar. Já o posto 3 é o mais badalado e frequentado. É onde fica a maioria dos quiosques com estrutura completa, que tem cadeira, guarda-sol, banheiro, chuveiro. É o coração da Barra da Tijuca e costumam sempre estar bem cheios, principalmente aos finais de semana. O posto 4, lá pra frente, é mais tranquilo, mais família, menos agitação. Se você vai com criança ou quer um dia mais relaxado, é ótimo, é a melhor opção. Por fim, o final da orla, lá pelo Recreio dos Bandeirantes. Muita gente não sabe, mas se você caminhar até o Recreio, você encontra praias que parecem praticamente desertas em dias de semana. Parece impossível no Rio, mas é real. Sem falar do posto 7, que é essa região aqui exatamente onde é que eu tô, que é uma parte já mais bem servida de hotéis, né? Bem servida de restaurantes.
que também vale super a pena. E uma outra parte que a gente precisa falar são os restaurantes, claro, né? Porque os quiosques, né? Vamos falar de comida, porque praia no Rio sem comer bem é crime, né? Na Orla da Barra, os quiosques são concessionados pela prefeitura e a regulamentação de preços, o que ajuda muito, porque você não vai pagar um absurdo por uma água de coco. Dito isso, os preços são um pouco acima de Ipanema, tá? Aqui vai uma média real. A água de coco sai em torno de 8 a 12, a caipirinha básica de 18 a 25 reais, um espetinho de camarão em torno de 25 a 35 reais, mais ou menos. E o que pedir? Obrigatório é água de coco, que é água de coco bem geladinha, o clássico da Praia Carioca. Parece óbvio, mas você tem que tomar do coco verde mesmo na hora, não tem comparação. Também vale muito a pena o Biscoito Globo, esse biscoitinho carioca que os vendedores ambulantes oferecem na praia. Pode e deve aceitar. Come com requeijão se tiver opção, também é bacana. Já tô salivando aqui só de falar para vocês. Para um almoço mais completo, próximo ao Posto 3 existem restaurantes na calçada com cardápios de frutos do mar. A gente recomenda chegar antes do meio-dia para não pegar fila, especialmente nos finais de semana, que costuma ficar bem cheio. E uma coisa importante, a Barra tem supermercados e padarias bem perto da orla. Se quiser economizar, compra água, refrigerante, lanche na padaria antes de entrar na areia. Vai por nós, tá? E se você tá curtindo esse guia completo, aperta o like agora, isso ajuda demais o canal a crescer cada vez mais e produzir mais conteúdos assim, tirando todas as dúvidas que vocês têm sobre o Rio de Janeiro. E comenta aqui embaixo, você prefere a Barra da Tijuca ou a Zona Sul? Copacabana ou Ipanema? A gente quer saber a sua opinião. Agora vamos falar de uma coisa que todo mundo pensa, mas ninguém pergunta: segurança. Por que a Barra tem uma reputação diferente de Copacabana? Mas isso não significa que você pode relaxar totalmente. Afinal, a nossa segurança também depende da gente e a gente tem que fazer por onde nada de ruim acontecer, né? A primeira regra de ouro é a mesma de qualquer praia do Rio: não leva o que você não pode perder. Celular caro, relógio, documentos, você pode deixar no hotel, pode deixar no carro. Leva só o necessário em espécie no bolso da bermuda, o RG numa foto no celular e o básico. O melhor horário para ir à Barra da Tijuca é de manhã cedo, antes das 11 em dias de semana ou no final de tarde. Você aproveita melhor, foge do sol mais forte e a praia também costuma estar bem mais tranquila. Para estacionamento tem bastante área ao longo da orla, mas em dias de muito sol no final de semana, chega antes das 9, se for de carro. Depois disso, pode ser complicado achar vaga próxima da praia, porque, obviamente, né, dia de sol, final de semana de sol, a praia sempre vai estar lotada aqui no Rio de Janeiro. Agora, para a parte que a gente mais gosta, os segredos que só quem conhece a Barra de verdade sabe. A dica número 1 é o Mirante do Joá. Antes de chegar na Barra, se você vier de carro pela autoestrada Lagoa Barra, existe um mirante com vista incrível da Barra lá de cima. Para o carro, tira foto, encanta os amigos. Aproveita, é gratuito e é espetacular. Dica número 2, a Pedra do Pontal. No final da Barra, já caminhando para o Recreio, existe uma formação rochosa que serve de ponto de observação. As ondas quebrando nessas pedras é um espetáculo à parte. Ótimo para fotos ao fim de tarde. Dica número 3, praias escondidas dentro da Barra. Isso mesmo, galera. Dentro do bairro, além da praia principal, existem pequenas praias entre os condomínios e pedras, sem infraestrutura de quiosque, mas praticamente exclusivas. Dica número 4, o calçadão da Barra. A orla tem um calçadão excelente para caminhar, correr ou andar de bicicleta. De manhã cedo, com a brisa do mar e a vista da praia, é uma das experiências mais gostosas do Rio de Janeiro. E claro, de graça. Simples assim, perfeito assim. Agora a gente vai para a dica número 5, essa especial. O Museu Casa do Pontal, fica bem perto. É o maior acervo de arte popular brasileira no mundo inteiro. Então, se chover ou quiser diversificar o passeio,
vale muito a pena. Fica mais ou menos a uns 15 minutos de carro ali da orla. Beleza, mas quanto custa um dia na Barra da Tijuca? A gente preparou um orçamento realista. Transporte ida e volta, se você for de BRT e metrô, em torno de R$20. Se for de Uber, de R$40 a R$80, dependendo da zona. Alimentação na praia, um dia tranquilo. Na praia, comprando ali água de coco, almoço no quiosque, um petisco, vai ficar mais ou menos de R$80 a R$150 por pessoa. Atividades: aluguel de guarda-sol e cadeira em torno de R$20 a R$40 por pessoa. Total estimado por pessoa. Um dia bem vivido na Barra da Tijuca custa entre R$120 a R$200 por pessoa. Bem razoável para uma das praias mais bonitas do mundo, concorda? Então é isso, galera. Esse foi o guia completo da Barra da Tijuca, da logística aos segredos dos locais. Se você ainda não conhece a Barra, vai por nós. Você vai e vai se surpreender. Se você já conhece, conta aqui nos comentários com essa dica favorita que a gente não mencionou. Não esquece de ativar o sininho para você não perder nada, nenhum material, nenhum roteiro que a gente faça aqui. Se você quiser comentar alguma dica que a gente não falou, aproveita. Se tiver alguma dúvida, pode escrever ali que a gente vai responder tudo. Tem muita novidade vindo por aí. Muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.